Agora a gente vai começar a aprender um pouquinho sobre desenho técnico. Então vai ser desenho técnico básico, só para vocês terem uma noção aí, para vocês irem se acostumando com os desenhos, os perfis e tal, para vocês pegarem uma noção do que é desenho técnico. Não vou me aprofundar muito nesse tema, mas vocês precisam ter uma base aí para vocês não se perderem nos projetos aí. Talvez vocês peguem algum catálogo que tenha o desenho técnico, o projeto da esquadrinha, então para ficar mais fácil para vocês interpretarem. Então, primeira coisa que a gente vai aprender é em relação à escala. Uma das coisas mais fundamentais é a escala do desenho. Se a gente pegar exemplo de um projeto de uma esquadria, vou colocar uma foto de um projeto aqui para vocês acompanharem, para a gente ver como é que funciona. Então, vocês podem observar aí no catálogo de vocês, lá no módulo 8 do catálogo, na página 117, tem esse projeto aí, uma janela de correr de 2 folhas. Vocês podem olhar embaixo, o código que a Alcoa colocou é SUP de Suprema, janela de correr 200, que é 2 folhas. Então, as 2 móveis. Vocês podem observar aí, aqui não diz o tamanho, a escala do projeto. As medidas são todas em milímetros, então tem aqui os descontos certinhos, referente às montagens, mas vocês podem ver que não tem escala. Geralmente quando a gente vai se deparar com algum projeto desses aí, digamos que isso aqui fosse a folha do projeto, no canto inferior, geralmente é inferior direito do projeto, às vezes pode acontecer no inferior esquerdo, mas geralmente é no inferior direito. Tem uma tabelazinha assim, que tem nome do projeto, nome do projetista, quem fez aquele projeto, algumas informações como local, informações relativas ao desenho, e daí tem um canto, geralmente num canto diz escala. Escala, vamos supor 1 para 1. 1 para 1, quando a escala é 1 para 1, corresponde o quê? Se a medida aqui for em milímetros, cada 1 milímetro do desenho corresponde a 1 milímetro na projeção do desenho no material na vida real, vamos dizer assim. O objeto palpável cada 1 milímetro corresponde a 1 milímetro na forma final do objeto montado, digamos assim. Se for, sei lá, um exemplo de um tubo que nem eu coloquei aqui para vocês, se esse tubo, eu fiz o desenho de um tubo 25 por 50, se aqui então der 50 milímetros e a escala é 1 para 1, o tubo de verdade, você pegar ele na mão, ele vai ter 50 milímetros. Se a escala fosse 1 para 2, digamos que aqui fosse 50 milímetros, tivesse na medida, não no que está escrito. Poderia ser, por exemplo, 50 milímetros aqui. E a escala está 1 para 2, cada 1 milímetro aqui corresponderia a 2 milímetros na vida real, digamos assim. Então esse desenho aqui se a gente pegar a trena e medir o desenho aqui, ele daria 25 milímetros, essa altura, se a escala for 1 para 2. Cada 1 milímetro corresponde a 2 milímetros, então, na realidade. Se a escala for 1 para 1, cada 1 milímetro corresponde a 1 milímetro na forma real. Se for 1 para 10, cada 1 milímetro que tem aqui no desenho corresponde a 10 milímetros. Então, digamos, se fosse escala 1 para 10, esse desenho aqui teria 5 milímetros de altura, que esses 5 milímetros aqui corresponderiam a 10 milímetros na realidade. A descrição aqui estaria 50, a mesma coisa, mas o tamanho do desenho iria mudar em relação à realidade. Supomos o exemplo mais fácil para vocês entenderem é o desenho de um projeto de uma casa. Geralmente é 1 para 100, 1 para 1000, não sei, 1 para 200 é a escala usada. Agora não tenho muito certo, dependendo do tamanho do projeto. Se fosse fazer um projeto de uma planta para uma casa de 1 para 1, ela seria do tamanho real. Digamos uma casa aqui, vamos fazer uma casa bem simples aqui, fazer de 100 metros quadrados. Então, se for um projeto 1 para 100, então cada 1 milímetro aqui corresponde a 100 na vida real. 100 milímetros. E se a unidade de medida for metro,
cada 1 metro corresponde a 100 metros. Então, se for 1 para 1000, cada 1 metro corresponde a 1000 metros. Então, dessa forma aí que vai sendo trabalhado. Essa é a escala. Só para vocês terem uma noção. A exemplo de um projeto de uma casa, é conseguido trabalhar em folhas, em projetos menores, e a relação da medida do projeto é o que vai ser na construção da casa mesmo. Digamos que aqui tivesse uma parede de 3 metros, sei lá, aqui 8, 7 metros. Então, essa medida aqui, ó, aqui está desproporcional, então se é 7 por 3, seria mais ou menos aqui. O desenho acompanha a proporcionalidade do que é na realidade, essas medidas. Então, cada milímetro aqui corresponde a 1 metro na vida real, digamos assim. Então, é mais ou menos por aí a parte da escala. Não sei se vocês estão me acompanhando, mas só para vocês terem uma ideia.